Boa noite a todas e a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Congresso de Ciências Aplicadas Online, Soluções e Inovações em Tempos de Pandemia. Estamos dando continuidade ao Congresso que iniciou por volta das 12 horas de hoje. Bom, o Congresso é uma realização da comissão organizadora do evento, do Instituto Caminhos da Mata e apoio institucional da ESCAS, Escola Superior de Conservação Ambiental e Sustentabilidade do IP, Institutos de Pesquisas Ecológicas. Eu me chamo Júlio César, minha graduação é em Biologia, eu sou mestre e doutor em Saúde Pública pela Universidade de São Paulo, sou consultor ad hoc da FACEP, docente universitário, e sou sócio fundador do Instituto Caminhos na Mata. Agradecemos a participação de todos os palestrantes, pareceristas, parceiros e toda a equipe organizadora. Bom, estamos em novembro de 2021, diante de uma crise sanitária, econômica e ambiental associada à sindemia da Covid-19, entre outros fatores importantes. Nesse momento começa a palestra magna. O tema é os desafios das ciências aplicadas em tempos de pandemia, e o professor é o docente Paulo Saldiva, que eu vou apresentar mais detalhadamente. Professor, boa noite. Boa noite, muito obrigado, Júlio César. É um prazer estar aqui com você e com os alunos. Professor, nós que agradecemos, é uma honra o senhor estar nesse evento. Bom, o professor Paulo Saldiva é formado em Medicina na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, em 1977, fez doutorado em 1983, em livre docência em 1986, professor titular do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina da USP em 1996, e concentra suas atividades de pesquisa nas áreas de anatomia patológica, fisiopatologia pulmonar, doenças respiratórias e saúde ambiental, ecologia aplicada, cidades e saúde humana, humanidades e antropologia médica, e muito interessante, o professor Paulo Saldiva é ciclista e gaitista. Tive a oportunidade, professor, de vê-lo no bar da Penha, né? Da Penha não tocando gaita, mas eu vi o senhor no congresso, que teve um congresso, não, na verdade, no Python of Science, né? Foi lá na Zona Leste, na Penha, e falou sobre poluição ambiental com o Fred, e eu tive essa oportunidade. O professor Saldiva também foi diretor do Instituto de Estudos Avançados da USP de 2016 a abril de 2020. Professor Saldiva, a palavra está com o senhor. Bom, Júlio, é um prazer estar aqui. Eu vou, antes de apresentar alguns slides, que serão poucos, né? Eu vou discutir um pouco a questão do papel da ciência no combate a essas febres, né? Essas doenças que vêm de forma epidêmica e que a gente imaginou que tinham acabado. Eu, quando estudei medicina, em tempos quase pré-históricos, né, nós vivíamos ainda a ilusão de que as doenças infecciosas seriam aquelas restritas a lugares remotos. O antibiótico nos fazia crer que as infecções hospitalares teriam se reduzido, ao passo que o desenvolvimento contínuo de vacinas seriam responsáveis pela eliminação das doenças que tinham provocado tantas mortes e sofrimento no passado. O saneamento também acenava que seria homogêneo, então todas as doenças de veiculação hídrica, como cólera, seria acessível e reduzido através do saneamento, bem como a limpeza das ruas, a remoção do lixo evitaria a proliferação dos ratos, que muitas vezes são reservatórios foi, por exemplo, o maior reservatório da febre da peste bubônica, tá? Tendo como vetor as pulgas, né? Bom, esse desencanto, né? Então, quem fazia moléstias infecciosas como especialidade, era infectologista, eram aqueles que tinham vocação para trabalhar em regiões remotas, para trabalhar com pessoas que
em zonas endêmicas de febre amarela, de malária, de citosomose, né? Só que isso ainda se mudou radicalmente, né? As febres continuaram a existir, e o número crescente de bactérias multiresistentes pelo uso indiscriminado de antibióticos, tanto em assistência à saúde humana, como também na saúde animal, na agricultura, na pecuária, elas estão fazendo surgir espécies multiresistentes no nosso meio. A devastação do meio ambiente, por exemplo, ela tem feito, somente no espaço periurbano, tem feito com que as epizootias, que eram uma coisa do passado, voltassem agora. Só para lembrar, num caçador-coletor, quando a gente era caçador-coletor, muitas dezenas de milhares de anos atrás, não existiam pandemias. Era impossível as comunidades humanas eram muito pequenas, então, se houvesse um micro-organismo muito agressivo, aquela população seria dizimada sem tempo de passar para frente. Então, substitui. Então, isso acontece. O excesso de letalidade, durante muito tempo, confinou algumas doenças. O ebola foi assim. O ebola, ele é uma infecção, uma infecção viral com grande taxa de letalidade, tem como reservatório morcegos, e ela era confinada no centro da África, porque as pessoas adoeciam e morriam ali, sem ter chance de transmitir para outras regiões. Vocês vejam que, por exemplo, o próprio ebola, que era uma doença esquecida, porque vamos lembrar que no mundo de hoje, meio individualista, as mortes no centro da África são mortes invisíveis. São mortes que, digamos, despertam um pouco interesse. Mas, com a fragmentação do ecossistema do morcego por plantação de frutas, e o morcego ele se alimenta de frutas, o morcego reservatório do ebola, e também os ecossistemas criando corredores ecológicos onde ele pudesse se espalhar com mais eficiência, levou o ebola para perto de um aeroporto. Um aeroporto que, para mesmo uma doença letal como o ebola, daria tempo para alguém embarcar ainda no período de incubação, embarcar no aeroporto e chegar na Europa ou atravessar o Atlântico Norte. Portanto, e o mesmo aconteceu com a febre amarela. Recentemente, nós tivemos um surto urbano de febre amarela no Sudeste, onde a febre amarela silvestre, né, ela andou muito depressa por corredores ecológicos, né? Você foi reduzindo o ecossistema dos macacos, eles se espalharam através de corredores ecológicos pela devastação das suas reservas. E a febre amarela, que era uma doença para a qual você tomava vacina somente quando ia para regiões endêmicas de febre amarela, ela passa a quase atingiu, voltou a fazer febre amarela urbana, que só foi contida por um cinturão vacinal. A malária, por sua vez, está espalhando também a sua área de atuação. As mudanças climáticas, com, digamos, mudança do regime de chuvas, onde você tem chuvas torrenciais num período, que levam à acumulação de poças, como no lixo urbano ou em poças naturais, seguidas de um aumento da temperatura, fazem com que a eclosão dos ovos seja mais eficiente, e não só a malária está aumentado, porque os mosquitos se proliferam, mas também temos zika, dengue, chikungunya e todas as arboviroses que hoje estão assolando o Brasil, né, sem controle. Ainda não temos uma vacina, por exemplo, para dengue. Vamos produzi-la no Brasil, e vai ser a única forma de você controlar essa pandemia de dengue, que vai pegar todos os subtipos dos vírus da dengue. Bom, então, uma outra coisa para mostrar como é que é difícil a análise, antes da gente, como é que a ciência pode combater isso, nós temos um mundo cada vez mais móvel.
Então, a pandemia, por exemplo, de peste bubônica, talvez a primeira, talvez a gente não sabe se a grande febre que aconteceu na Grécia durante a Guerra do Peloponeso, que fez a ponto quando Tucídides, que era o grande historiador grego e que descreve a morte de Péricles por essa febre, você não sabe se era tifo ou se era algum outro tipo de virose que desapareceu. Aparentemente não foi peste bubônica pela descrição do Tucídides. Mas ele já dizia, e isso acabou a guerra, né, do Peloponeso. E, inclusive, todas aquelas coisas que a gente vê, fake news, ou então xenofobia, a gente viu, porque o Tucídides acreditava aos persas o fato de terem contaminado as águas da Grécia, para fins bélicos, digamos assim. A grande peste bubônica que ocorreu, que foi responsável, inclusive, pela queda do Império Romano no século IV, quer dizer, não caiu o Império Romano no século IV, mas começou a retroceder a magnitude do Império, quer dizer, que conseguiu, como é que bárbaros conseguiram fazer com que um exército totalmente organizado, profissional, capacitado, ele fosse derrotado por um sistema de guerreiros sem organização. Foram as febres, principalmente a malária, que era endêmica na região do Mediterrâneo, né, e também pela peste bubônica. A peste diocleciana, né, a peste justiniana, ela é descrita com precisão. Ela é uma doença que é muito clinicamente, o Galeno descreveu muito bem, e a descrição clínica do Galeno mostra que era a peste bubônica. E essa peste foi, então, responsável por você desorganizar o sistema social como desorganizou o nosso agora, passado milhares de anos. E pelo menos centenas de anos, né? E vários séculos. E você tem, então, uma desorganização social, inclusive do exército, que permitiu que sumisse uma das maiores civilizações do mundo ocidental. O que aconteceu depois foi que o vibrião colérico sofre uma mutação em algum momento, adquire alguns plasmídios que são ativados, que o tornam mais capaz, ele volta com toda a força a partir do Oriente pelo comércio do Mediterrâneo. Então, havia mobilidade no Império Romano de tropas e comércio, e depois o mesmo comércio faz com que a peste bubônica retorne para a Europa, fazendo surtos de devastação, onde você perdia mais ou menos 50%, 60% da população, e os sobreviventes eram imunes, e você vinha um outro ciclo quando você tinha essa imunidade de rebanho, que hoje tanto se fala, né? Quando nasciam novas pessoas que não tinham sido expostas à peste, você tinha condições de proliferação, e assim foi até que se melhorasse o saneamento. A ciência dá um passo importante no controle talvez a primeira doença controlada parcialmente, e agora definitivamente mais recentemente, foi a varíola, uma doença de transmissão interpessoal, ela não necessita de vetor, e a varíola ela foi o primeiro, o esboço de uma vacina moderna foi feito ali, quando o Jenner ele descobre, um médico no campo inglês, ele observa que as ordenhadoras de vaca tinham um pústula somente nas mãos, que era o vibrião, era a varíola bovina, e isso conferia imunidade cruzada. Então, ele pegava as formas das pústulas das ordenhadoras de vaca, ele cultiva isso, ele começa então a fazer com uma espécie de instrumento, a lanceta, que tanto que a revista médica chama Lancet, era muito praticada pelos profissionais de saúde, a sangria, e ele então consegue controlar, e a partir disso você tem a primeira vacina por um vírus atenuado. Mas a maior parte das doenças hoje que causam essas devastações, inclusive hoje o SARS-CoV-2,
começaram a ser possíveis por dois motivos, então. Muitas pessoas juntas, que é a criação das cidades, para que as cidades fossem possíveis de existir, você não podia ser mais caçador-coletor. O domínio dos métodos de produção de alimentos e a domesticação de animais e a agricultura fizeram com que muitos vírus, muitos micro-organismos que estavam em aparente equilíbrio com com aquelas espécies que foram domesticadas, pulassem para a gente. Mais ou menos 70% do que a gente hoje nos dá febre e nos provoca doença são micro-organismos originalmente presentes em animais. Sejam os domesticados, seja aqueles que a gente entra no seu habitat e puxa, como são as chamadas epizootias. A tuberculose do boi, a varíola. A varíola também veio de bovinos. A influenza veio de aves, que a gente domesticou para o nosso consumo. Enfim, antrax de carneiros. Então, tudo isso veio fazer com que aquelas grandes comunidades humanas próximas, em condições de baixo saneamento, tivesse um número suficiente de infectados para que você mantivesse o surto de contágio, seja por transmissão hídrica, seja como o caso do cólera, seja por transmissão por insetos, como, por exemplo, na peste bubônica, seja por, digamos, transmissão interpessoal. Bom, e também o comércio que se estabelecia, principalmente na região do Mediterrâneo, entre o que seria o Ocidente e o Oriente, fazia a troca, grandes movimentações de pessoas. O cólera, por exemplo, também vem do Oriente, né? Ele para virar uma pandemia global, né? A varíola demorou 3 séculos para ser uma pandemia global, a peste bubônica mais ou menos uns 8 séculos. O cólera vira pandemia global por dois motivos: o domínio inglês do comércio, a existência de navios a vapor e o canal de Suez e Panamá. Então, isso permitiu que uma pessoa embarcasse em um determinado lugar e chegasse ao outro vivo, conseguisse atravessar um oceano sem que morresse toda a tripulação e, consequentemente, ela se espalha pelo mundo. Outra grande pandemia é a gripe espanhola, a influenza de 1918, que na realidade ela começa nos Estados Unidos, ela não é espanhola, são recrutas que estavam indo combater no fronte da Primeira Guerra Mundial, que levam esse vírus modificado, o H1N1, e a grande movimentação de tropas e o retorno das mesmas para seus países de origem no confronto, ele que provoca uma pandemia agora em 4 anos. Em 4 anos se espalhou o vírus para o mundo inteiro, e ela só que chama espanhola porque, como a Espanha não estava conflagrada, ela podia noticiar que havia pessoas morrendo de uma febre estranha, sem que isso prejudicasse, digamos, o esforço de guerra. Bom, o H1N1 volta agora em 2009. Ele persiste de 1918 circulando durante 30 ou 40 anos, e depois você tem ele é deslocado pela gripe asiática, o H2N2, e ele volta agora com força total no século XXI, em 2009. E depois vem o corona, os beta-coronavírus que vieram, possivelmente eles tinham 2 grandes reservatórios, o macacos no primeiro surto de SARS, a síndrome respiratória aguda do Oriente, e depois o camelídeos, como o MERS, a síndrome respiratória aguda do Oriente Médio, do Middle East. E agora ele volta com essa variante, o SARS-CoV-2, possivelmente também de morcegos. Bom, está aí. E muito disso, quer dizer, a varíola, por exemplo, que foi a pandemia do século XVIII, ela foi possível de controlar com vacinas. Mas eu vou voltar agora porque isso é o que o cientista pode fazer: cálculos, modelagem, identificação de patógenos
e antídotos, no caso, antibióticos ou vacina. Só que isso não é suficiente, tanto não é suficiente que está cada vez mais frequente. Feita essa introdução, eu vou falar rapidamente sobre apresentar alguns dados, afinal de contas eu tenho que apresentar alguns dados, e depois eu vou voltar para os desafios centrais que a ciência tem pela frente nesse momento que nós estamos aparentemente ainda convivendo com o SARS-CoV-2 e que, e talvez a gente tenha que conviver durante algum tempo. Tá? Vamos lá. Então, eu separei esses slides que são chamados aprendizados na pandemia. Nós aprendemos muito nessa pandemia, né? O, o, por exemplo... Oi? Pode pegar, eu posso passar para vocês também todos, né? Tá bom, eu vou, por enquanto, estão vendo ele? Não. Então, né? Não, tá tudo tranquilo. Não, não, eu quero que ponha os slides, por favor. Perfeito. Bom, quando teve essa pandemia do SARS-CoV-2, né, a gente percebeu que vinha, o nosso hospital, o Hospital Clínico de São Paulo, ele se preparou para receber, para ser o hospital de referência, como foi na H1N1, para ser como foi também no surto de febre amarela silvestre. E o hospital, então, dedicou 900 leitos, todo o Instituto Central, para a Covid-19, para receber pacientes graves de Covid-19. A gente já tinha começado antes, e a gente concluiu que ia morrer muita gente, e a gente não conhecia nada desse patógeno. Eu, por exemplo, estava redondamente enganado. Nós fizemos a primeira autópsia em março, na metade de março de 2020, e nós achávamos que isso ia durar até novembro, mais ou menos outubro, novembro, como aconteceu com o H1N1. Ele durou 20 meses a partir daquela data, né? E ainda estamos passando por isso. E a gente então tinha que fazer autópsia desses pacientes para entender, fazer perguntas simples: para onde o vírus vai, quanto tempo ele permanece, qual é o mecanismo de lesão dele, e você precisava ter acesso a tecidos, o que é muito difícil num paciente crítico, né? E você não consegue mapear, por exemplo, órgãos nobres, como cérebro, gônadas, né? Fígado, coração. Então, a gente vinha desenvolvendo uma técnica de fazer autópsia sem abrir o corpo, exatamente para melhorar a obtenção de tecido, tanto de órgãos nobres como de pacientes críticos, que utiliza uma plataforma de imagem sólida. Isso aqui são fotos da nossa sala, ainda na nossa sala de autópsia, que tem uma ressonância de 7 Tesla, tem uma tomografia multicanal, você consegue fazer angiografia e usa muito ultrassom, né? Assim que a gente fazia a autópsia do H1N1, porque nós não tínhamos da Covid-19, porque nós não tínhamos proteção, uma sala de proteção biológica nível 3. O SARS-CoV-2 é um vírus que você precisa ter uma série de instrumentos de proteção e sistemas de proteção, como pressão negativa, e todo o descarte do material é difícil. A gente embalava, mas a gente tinha que fazer as autópsias e você cobria com plástico, que era esterilizado, fazia pequenas incisões nesse plástico, com ultrassom você localizava os órgãos, localizava os pontos que você queria abordar dos órgãos, e a gente retirava fragmentos de praticamente todos os órgãos, né? Para fazer, de um lado, o diagnóstico, saber como as pessoas adoeciam, descrevia os princípios gerais da doença, sabia o processo inflamatório que ocorria, e também montar um biorepositório que hoje é compartilhado, talvez seja o maior do mundo, compartilhado por vários pesquisadores do Brasil e de outros locais. A gente também começou a usar outros instrumentos, inclusive para fazer autópsias fora, em alguns institutos, usando, então, ultrassom ligados a smartphone, pequenos endoscópios, que você podia observar, por exemplo, aqui a superfície do fígado,
e fazer as biópsias guiadas por visão direta. Também sistemas de angiografia, como a gente tem, você consegue fazer uma angiografia, aqui a gente tem uma flebografia sistêmica, onde você vê as veias, vê o sistema suprahepático, as veias pulmonares, para estudar o fenômeno da trombose nesses pacientes, né? E você consegue, então, reconstruir, fazer reconstruções bastante grandes, sem abrir o corpo, é como se tivéssemos o coração na mão, usando renderização de imagem, tomografia, e aqui você vê uma cineangiocoronariografia, onde você estuda Esse é um caso de uma criança que falece de Covid-19. Ela falece de Covid-19 por insuficiência cardíaca, né? E se imaginava que era uma coisa similar a uma síndrome de Kawasaki, que é uma arterite de coronária que ela não tinha. E a gente descobriu depois que elas morrem por pequenos infartos, por obstrução da microcirculação, que eu vou descrever mais para frente. Então, nós fomos, talvez, dentro desse drama, pelo menos a gente foi um dos primeiros grupos a mostrar que o vírus vai para todos os lugares. Seguramente a gente contribuiu para o estudo da patogenia das tromboses, das alterações trombóticas que a doença está associada, e também eu acho que a gente contribuiu muito para descobrir como as crianças, que infelizmente não morrem em grande quantidade, uma taxa de letalidade muito baixa, mas a gente descobriu quais os mecanismos que levam à morte e apontando caminhos para o tratamento dessas crianças. E aqui você vê um caso de Covid-19, por exemplo, com uma obstrução da carótida comum, né, da cerebral média, perdão, fazendo praticamente um infarto agudo hemisférico. Esse paciente, ele estava praticamente de alta, estava sem ventilação, quando de repente ele faz um quadro ictal e falece, a gente descobre, e fomos também estudar por que isso acontecia. E pequenas lesões cerebrais que uma ressonância nuclear magnética permite que se tenha, aonde você vê que existe, então, essa região aqui é uma trombose venosa que faz um infarto hemorrágico, com várias microtromboses da circulação cerebral, né? Não precisa ser aquele infartão, pode ser um infarto menor, né? A microscopia eletrônica também, no caso de crianças, que a gente viu, no caso daquela criança especificamente, a gente tem uma série, infelizmente, a maior série do mundo em crianças, você vê que o vírus está dentro da fibra miocárdica, você vê o vírus aqui dentro, né? Dentro do lado das fibrilas, você vê ele dentro das células intersticiais do pulmão, você vê no endotélio, e aqui você vê um vaso pulmonar, vaso miocárdico, intramiocárdico, obstruído por uma malha. Essa malha aqui é um filamento, né? Aqui é um neutrófilo sendo morto, fazendo uma extrusão do seu conteúdo dos filamentos de estona, né? de DNA, com filamento de DNA com estonas intercaladas, que aprisiona o vírus. Isso é chamada NET, Neutrophil Extracellular Traps, e que são muito eficientes para imobilizar micro-organismos e, ao mesmo tempo, é um potente quimiotático para células inflamatórias, mas, ao mesmo tempo, ele obstrui a microcirculação. Então, microtromboses e a formação dessas malhas de DNA são responsáveis por uma necrose em mosaico, e as crianças entram como sintoma principal, elas não morrem do pulmão, elas morrem, elas têm doença pulmonar, mas não tão grave, mas elas têm predominantemente uma insuficiência cardíaca de entrada. Bom, e a gente viu que o bicho era bravo, né? Isso aqui é um alvéolo, né? Extravasamento de fibrina, células virais com inclusão viral, e isso aqui que arrebentou a barreira alveolocapilar, e o fibrinogênio polimeriza, fazendo fibrina, chamadas membranas galinas. Esse é a síndrome respiratória aguda na sua fase exudativa, né? Pouco infiltrado inflamatório, porque esse vírus, a gente viu que ele codifica proteínas não estruturais do genoma dele, e uma dessas proteínas que ele codifica, ele inibe o receptor STOL, os receptores que fazem os macrófagos reconhecerem, né? E evolui reconhecer o vírus. E rapidamente evolui para fibrose. Evolui para fibrose, uma progressão que em 3 semanas você perde muito pulmão. Ou seja, esse processo aqui cicatriza,
e você lança a mão de um processo de cicatrização que faz com que o pulmão fique, né, praticamente se substitui. Isso aqui são grandes espaços aéreos dilatados com uma fibrose importante. E aqui você vê outro fenômeno, a gente retirando agora por laparoscopia, a toracoscopia, alguns fragmentos de pulmão, uma menina de 17 anos, quando se vê, então, isso aqui tudo é pulmão fibrótico, e isso aqui são aqueles grandes espaços aéreos com uma fístula pleural, né? Você destrói o pulmão fazendo grandes áreas fibrosadas, que são aquelas, e aí o indivíduo não consegue, é o responsável pelo long COVID, por exemplo, a persistência de sintomas, a ponto de que alguns dos nossos pacientes tiveram que fazer transplante de pulmão para poder voltar para casa. Né? E a trombose característica que a gente mostrou, ou seja, são duas doenças distintas e não tem correlação na sua intensidade. Uma que é a lesão alveolar e a outra que é a lesão vascular, levando essas tromboses no pulmão, fazendo então que alguns pacientes, predominantemente esse é o quadro. Então ele tem um pulmão mole, ele não tem uma infecção, uma inflamação pulmonar muito grande, mas não oxigena, porque o sangue não passa por ele. E fenômenos tromboembólicos, né? Grandes vasos pulmonares, como aqui, um trombo obstruindo a luz da artéria pulmonar. Aqui está o pezinho dele, aqui está a artéria pulmonar e aqui você tem o pulmão. E esse é o padrão de necrose das miocardites que as crianças têm, né? Um infiltrado inflamatório perivascular, e todas essas fibras aqui são marcadas com um anticorpo que reconhece um componente do complemento, o C4D, da cadeia do complemento. O C4D, quando uma célula morre, lipídios e proteínas intracelulares são expostas, e o C4D ele se gruda nessas, ele reconhece esses antígenos intracelulares, e isso sinaliza para o resto do corpo que aquela célula está morta. Então, você vai ver que essas crianças tinham infartos não muito grandes, mas múltiplas áreas de infarto, com reconhecimento da morte dessas fibras por componentes plasmáticos, como o C4D, chamando, então, células inflamatórias que vão fazer aqueles néctares, aqueles filamentos, e ampliar a lesão das crianças. Então, essas crianças têm que ser tratadas com anticoagulação e imunossupressor em doses altas para poder sair, né? A lesão axonal difusa, né, neurônios aqui dentro, que na situação da agressão eles fragmentam o neuropilo, e isso explica porque muitos desses pacientes saem com alteração de memória, o olfato, isso aqui é uma imagem de bulbo olfatório, que você tem uma anosmia e perde o gosto, e isso depois, alguns neurônios desses vão desaparecer, mas você consegue fazer, então, por neuroplasticidade, tentar recuperar essas doenças, né? E infecções fúngicas por fungos negros, né? Uma grande loja de fungo, todo esse material necrótico, mostrando, então, que a imunossupressão induzida, tanto pela terapêutica quanto pelas aquelas proteínas não estruturantes, que não codificam genes, que codificam proteínas não estruturais e que afetam e dão essa imunodeficiência, essa imunotoxicidade, fazem com que o indivíduo possa desenvolver grandes lojas com grande complicação. Isso aqui, no caso, era um Aspergillus niger, né? Aqui está a cabeça basilar dele, né? E você vai ver o fungo aqui dentro, né? Então, isso é o que aconteceu com esse paciente. Olha, o pulmão dele totalmente destruído. Bom, eu vou agora falar agora do que a gente tem que fazer, né? Então, talvez seja os 3 últimos slides, e depois eu vou voltar a vocês, né? Então, isso aqui é o tempo entre você ter um agente, identificar o agente e tentar produzir uma vacina. A primeira vacina da malária, aparentemente, ela vai surgir agora em teste clínico em 2022. Então, você tem um tempo em anos, que é mais ou menos 2 séculos para uma vacina ficar pronta. A vacina da tuberculose, a BCG, até hoje não temos ainda uma vacina eficiente contra a tuberculose do adulto. Nós temos uma que diminui o risco da tuberculose da infância, a prima infecção tuberculose, a tuberculose primária,
que é a BCG, né, que é um bacilo atenuado de Comet-Guerin. A vacina contra a febre tifoide, ela demorou mais ou menos um século. A vacina da, da, da escarlatina, né, mais ou menos 50 anos. A da dengue vai sair agora, mais ou menos 110 anos depois. A polio, entre o início da procurar um vírus atenuado até a primeira vacina em 55, a Salk, ela demorou também mais ou menos 60 anos. Zika ainda não tem vacina pronta. Você tem a vacina contra a rubéola, que demorou também um número já menor, já cerca de 30 anos. Sarampo demorou muito pouco, enfim, são coisas de décadas. E a vacina da Covid-19 é isso aqui, certo? Ela demorou em torno de 6 meses para você ter o primeiro teste clínico de vacina. Então, entre você começar a produzir a vacina e ter os primeiros testes de fase 2, foram 16 semanas. Então, isso é uma conquista científica bastante grande, né? E tem 3 tipos que foram desenvolvidos. São 3 tipos básicos de vacina. São vacinas que são as vacinas que tem todo o vírus, seja ele vivo ou atenuado, ou a bactéria. Bacilos que possuem partes dos vírus, são reconhecidos facilmente. É um vírus inativo que se transforma na pessoa, no vírus que você quer destruir. Então, se incorpora um vírus não patogênico com componentes do vírus patogênico e ele provoca uma infecção. Esse vírus faz uma infecção assintomática, não provoca nenhuma alteração, mas suscita a produção de anticorpos. Ou então você tem as vacinas de RNA, que são aquelas que vão ser incorporadas no genoma das células inflamatórias, se incorporam a esse genoma e fazem aquela célula produzir anticorpos, mesmo sem nunca ter visto o vírus na frente. Essa é a vacina hoje que a gente tem bastante jeito. Então, aqui você vê, são as vacinas, a Coronavac é um exemplo desse aqui, tem aquele dos vírus atenuados, que é o que possivelmente vai sair da Butanvac, que é a vacina, por exemplo, a influenza, é isso, né? Que você tem, são vírus atenuados, que você coloca um vírus que não ele é um vírus basicamente, a da febre amarela é assim, né? É um vírus atenuado. E você tem um vírus que você coloca um vetor viral, que é, por exemplo, a AstraZeneca, é o que você tem, né? A Pfizer, são essas vacinas de RNA. Então, eu vou agora dizer que a ciência fez bem, ela identificou as regras, né? Identificou as vias de disseminação, construiu modelos de previsão, isolou o vírus, fez o seu genoma, produziu vacinas num tempo rápido de tempo. Mas a gente vai ver que essa vacina, basicamente, essa doença pegou um monte de gente, né, com predomínio no Big South e na região mais para o Oriente. Isso são dados aqui já estão atualizados. Dentro de cada cidade, a mortalidade ela foi mais para a periferia. Enquanto que a imunização, como a gente citou critério de idade, ela ficou no centro. Então, como você usou o critério etário, que era o que se sabia na época, você vacinou onde tinha maior expectativa de vida, que é o centro. Só que onde morreu foi na periferia. Então, nós estamos falando do mesmo vírus, do pessoal que recebeu a mesma vacina, mas que o CEP, o Código de Endereçamento Postal, determinava muito da letalidade. São as pessoas que não têm condição de fazer isolamento social, porque não tem resiliência, que se amontou em transporte coletivo, que vive em habitações onde muitas pessoas, às vezes, compartilham o mesmo espaço. E agora, vamos ver o que está acontecendo, né? Tem a vacina, né?
você já vê que tem coisas do aspecto social e do acesso à saúde que determina a patogenia do bicho, ou pelo menos a patogenia não, mas o risco de você adoecer e morrer. E mesmo tendo a vacina, a única doença que a gente conseguiu eliminar por vacina foi a varíola, né? Aonde o último caso detectado foi em 1980, numa menina em Bangladesh, uma criança, e a última morte ocorreu paradoxalmente em, em Birmingham, com uma fotógrafa médica que se contaminou durante a documentação de peças de fotografar no museu peças de pacientes com varíola. E ela morreu porque a mãe era negacionista de vacina e não vacinou a menina, e ela morre, então, no centro da Inglaterra, numa grande faculdade de medicina. E a cobertura vacinal no mundo, em 2020, você vai ver que a tuberculose para BCG, para tuberculose da infância, ela não é completa, tem a poliomielite 86%, e você vai ver que vai caindo, né? A vacina, por exemplo, para sarampo no mundo, a cobertura vacinal é 71% em média no planeta, né? Do que se tem dado, no planeta que você pega dado. Febre amarela, 46% nas regiões. Então, veja, existe uma concentração de pessoas que não querem tomar vacina. E elas estão concentradas não nas regiões mais pobres, estão concentradas em alguns países de orientação mais religiosa. Tem um forte grupo na Europa, né? Nos Estados Unidos e na Rússia. A Rússia é um país que tem um grupo de maior porcentagem de pessoas que discordam de vacinas. O Brasil até que gosta de vacinas, só 10% da nossa população tem alguma desconfiança, menos de 10% de vacinas, né? Vamos agora ver quem recebeu vacina, né? A cobertura vacinal. Então, isso aqui é só para mostrar que a porcentagem por exemplo, do Brasil hoje de cobertura vacinal para sarampo está ao redor de 5%. Embora a gente goste de vacina, ela está, ou não se negue a receber vacina, considera as vacinas úteis, nós temos hoje, ao redor, em algumas regiões do Brasil, menos de 50% de crianças vacinadas por sarampo, por exemplo, embora a gente tenha vacina. A poliomielite, por exemplo, que eu vou parar de compartilhar, né? Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Não, estou no lugar errado. Já tirou? Eu gostaria de voltar a me ver só, porque eu vou chegar lá. Aqui. Então, veja que a coisa não ficou só na caixa da ciência, né? E aí, isso leva a algumas reflexões que vão além de você conseguir produzir vacina. Você veja que os cientistas fizeram o papel deles. Não, por exemplo, vamos pegar o caso da polio, né? A polio, que ainda existe no mundo, né? De repente deu na cabeça que o Bill Gates ia acabar com a polio. Ele gastou mais ou menos uns 8 bilhões de dólares em campanhas de vacinação, até que você tem estava quase acabando, tinha focos na África, até que um grupo chamado Boko Haram saiu, né, saiu da prisão e conseguiu, digamos, dominar partes importantes da África Central, e começou, então, por questões religiosas, que não podia vacinar, matava quem tomava vacina e quem não aplicava a vacina. Então, a polio volta a se espalhar a partir do centro da África. Tem fatores políticos, tem fatores culturais, né? A desconfiança de vacina sempre existiu, né? Isso talvez seja causado por questões de desconfiança, né? Aquela Big Pharma, aquela coisa desse tipo. E isso aconteceu, basicamente, foi reforçado por um estudo fajuto
que foi feito na Inglaterra, publicado no Lancet, que associou a vacina tríplice para sarampo, coqueluche e cachumba, né, rubéola e cachumba, com autismo em crianças. Esse autor, né, que coordenou, esse é um consórcio grande de várias instituições, ele pegou dados de um monte de gente e concluiu que havia um risco de desenvolver autismo. O artigo foi publicado em 99, o primeiro autor ficou rico, né, dando consultoria para escritório de advocacia, falando por palavra, cobrando muito alto por palestras, até que reanálise independente desse conjunto de dados, inclusive pelos próprios coautores, mostraram que não estava certo. E começaram lentamente a pedir para tirarem o nome dele da publicação. E até que o artigo é retirado do Lancet em 2009, quase 10 anos depois, mais de 10 anos depois, e ele perde a atividade, o registro de profissional. Era um médico de grande monta na Inglaterra naquela época. E também tem um problema central, que é o seguinte, vou acabar logo, né? A ciência pode muita coisa, mas tem duas perguntas centrais que todo cientista deve fazer. Ele pode fazer, mas ele deve? Então, você pode editar gene, não pode? Não pode fazer uma criança nascer com o fenótipo que você quer? Eu quero que meu filho seja loiro. Você edita o meta lá e sai, né? Você deve fazer isso, né? A mesma pergunta deve ter sido feita, e é muito difícil avaliar isso. Por exemplo, quando foi feito o projeto Los Alamos para fazer a bomba atômica, durante um momento crítico da Segunda Guerra Mundial, acho que na época o conjunto de pesquisadores que fez achava que era o correto. Depois, né, ele foi utilizado quando a guerra já estava ganha. O medo era que os alemães tivessem dominado aquilo ali. Foi jogado para encurtar uma guerra. E eu garanto que aí passou uma situação difícil, né, para quem produziu e depois colocou o mundo durante décadas numa guerra fria com um arsenal nuclear proliferando, quando a gente não sabia se a gente ia desaparecer ou não. Eu era criança, eu tinha medo de guerra nuclear. Quando tinha toda a crise da União Soviética, Estados Unidos, havia aquele medo do mundo ser destruído, né? A segunda pergunta é se esse benefício que você está fazendo, ele vai ser dado para quem precisa ou para quem pode pagar por ele. Em outras palavras, uma vacina é um bem comum, é um common, ou é uma commodity? Então, você vê que hoje, embora tenhamos vacina para várias doenças, fatores culturais, políticos e interesses econômicos dificultam a própria falta de infraestrutura dos países onde é muito mais frequente as doenças infecciosas, dificultam você utilizar essa ciência e debelar as doenças infecciosas que a gente imaginava que as vacinas iriam resolver. Quer dizer, vai além da bancada, vai para questões que envolvem princípios, valores, porque a ciência, ela foi, digamos, que é um ato criativo, um ato de você preencher um vazio de conhecimento, né? Ela teve um período altruísta, né? Acho que nós vamos acabar já, viu, professor? Um período altruísta que foi o Fleming, o Florey e o Shen não ganharam nada por ter descoberto a penicilina, e assim foi, né? O Salk, o Fleming, o Florey, a vacina do Sabin, ele doou, tanto o Salk quanto o Sabin doaram as patentes das suas vacinas. Ou seja, eles não tiveram ganho nenhum. O Watson e Crick não patenteou nada. Era glória científica. Depois, não.
A ciência passou a produzir, isso é importante para ter desenvolvimento bélico, também é econômico. Então, hoje nós estamos numa situação no mundo, para concluir, aonde você tem países que já receberam terceira dose, inclusive o Brasil está começando a aplicar a terceira dose, e países que só vão ver dose alguma né, no ano que vem. E aí complicou, porque se sair uma variante em algum país longínquo, esses esquecidos, não tem importância. Em semanas, como aconteceu com a variante Delta, que 4 semanas depois do seu surgimento na Índia, estava em 90 países, no mundo que tem grande mobilidade, grande concentração populacional e, principalmente, uma grande desigualdade. Então, eu acho que a solução a ciência, como, digamos, contribuindo significativamente para a melhoria da condição da humanidade, ela vai ter que se associar e se imbuir de princípios que estão nas humanidades, como ética, como lógica, e também alguns fatores de comportamento, como compaixão e solidariedade. Só que, se você for ver no estoque, no almoxarifado dos grandes líderes, se a cabeça de cada grande líder mundial tivesse um almoxarifado, e se você for procurar esses artigos, que é compaixão, solidariedade, empatia, ele vai estar em falta. E é isso que nós vamos ter que pensar depois. A ciência vai ter que ter um diálogo enorme, porque ciência pura da bancada não é suficiente para responder às questões, inclusive essa pandemia demonstrou de forma muito evidente. Era basicamente isso que eu tinha para dizer e agradeço profundamente a oportunidade que me foi dada. Professor Paulo Sadilva, belíssima fala, muito bem fundamentada, contextualizada. Só vou fazer algumas colocações aqui rápidas nessas questões de vulnerabilidade, né? Como você disse, Paulo, no passado, né, Fleming não patenteou, né, a sua importante descoberta, Dona Salks. Hoje nós observamos essas gigantes da biotecnologia, essas gigantes farmacêuticas com lucros exacerbados mensalmente. O ano passado, em 2020, por exemplo, a Oxfam publicou um relatório citando que em apenas 3 meses, 25 bilionários aumentaram os seus recursos econômicos em 255 bilhões de dólares, apenas 3 meses, enfim, é uma concentração muito grande. Professor Paulo Saldiva, o senhor colocou que no começo da pandemia, né, o senhor tinha, né, uma visão e depois se surpreendeu. Havia muitas dúvidas sobre a biologia e ecologia do vírus SARS-CoV-2 e também da dinâmica epidemiológica da doença. E é lógico, no decorrer do tempo, não que não tenha dúvidas ainda, vai se apropriando do conhecimento refinado. Professor Paulo, é lógico que nem todos os profissionais de saúde não têm acesso a essa informação, nem a sociedade no geral. Professor, o senhor e a sua equipe conseguiu, de uma forma mais democrática, mesmo usando atividades remotas, participar em cursos de formação ou de capacitação para profissionais da área de saúde? Assim, né? Isso foi muito importante. Quer dizer, não é que não houve solidariedade, houve muita. Quando a gente começou a fazer esses autópsias, a gente fazia reuniões, né? Tem o lado bom das redes, né? Que é o fato de que você pode transmitir conhecimento. E mesmo no nosso hospital, né, foi para as UTIs muita gente que não estava acostumado a manejar o paciente crítico. Então, se começou um projeto de visita virtual, né, dos centros mais capacitados, dando uma segunda opinião formativa para aqueles médicos e hospitais que estavam, digamos, tomando contato, fazia muito tempo ou nunca tiveram contato com pacientes com essa gravidade. Então, existe um aspecto solidário, sim, né, que todo mundo cuidou do seu umbigo. Mas é que no aspecto macro, né, é que a coisa está complicando. E também, ao mesmo tempo, existe uma coisa chamada infodemia, a pandemia da desinformação. Sempre foi possível isso. Mas hoje,
com a capacidade de conectividade das redes, tanto em volume quanto em velocidade de espalhamento dessa pandemia, você teve muita coisa que atrapalhou o combate. Então, você passa, então, para teorias, e você até tem uma área de conhecimento hoje, uma área, inclusive, especializada em desinformação. É como se a gente tivesse que fazer epistemologia da ignorância, né? Que você tem a epistemologia para estudar as razões do crescimento, da produção de conhecimento. Agora, a gente tem por que o indivíduo produz desinformação. Ele é um ignorante legítimo ou simplesmente ele tem um objetivo geopolítico, ele tem um interesse econômico, tem um interesse, um aspecto religioso, às vezes. Não teve muita gente que vendeu feijão ungido, né, para poder combater. Então, tem isso. Então, você tem... e tem também o fenômeno da vaidade, né, de que aparecer como sendo uma coisa que ninguém descobriu. Então, você começa a ter que ter uma ciência para atacar a contra-ciência também, né? Então, eu acho que esse mundo mudou, ele acelerou certos processos que eu acho muito interessantes e que vai revolucionar, vai ser obrigado a gente revolucionar a ciência. Em alguns aspectos, a gente não estava na formação do cientista. Interessante, professor. É necessário. Professor, a equipe me mandou aqui, teve um enquete com as pessoas que nos acompanharam. Eu vou falar aqui nesse momento, por exemplo, foi feito a pergunta: você tinha conhecimento que a Covid-19 afetava os sistemas cardíacos e nervoso central em crianças com essa intensidade? Então, 20%. De jeito nenhum. Por exemplo, na influenza que a gente tinha pegado, tinha feito, né, fez uma série de estudos sobre a influenza, o receptor que você tem que a influenza reconhece é um glicano, né? Se não me engano, é um 6-sulfatado, que só expressa, ele reconhece só o vírus não da influenza não epidêmico, ele tem receptor predominantemente em via aérea superior. O H1N1 ele reconhece células alveolares, mas ele não sai dali. Você pode ter uma infecção sistêmica, mas uma superinfecção bacteriana. O vírus não está detectável em outros órgãos. Já o que os receptores do SARS-CoV-2 estão em todas as... A gente não sabia isso. Eles expressam por todas as células. Então, você vê o vírus em todas as células que você analisa, né? Então, e nas crianças, você vê, talvez por ser antes da puberdade, ele não tem aquela diferença de homem e mulher. O SARS-CoV é mais grave em homens, né? Ele tem, então, uma expressão difusa, e as crianças, aparentemente, têm uma doença pulmonar menos grave, elas têm a doença, mas não tão intensa, mas uma grande lesão cardíaca, e às vezes a primeira manifestação das crianças ou é diarreia, ou cefaleia, ou cansaço. E a dispneia que elas têm não é respiratória, ela é predominantemente cardíaca. As crianças que morreram entraram no nosso hospital com uma fração de ejeção do ventrículo esquerdo inferior a 30%. Aí você dá uma droga inotrópica, aumenta a força de contração, aumenta o consumo de oxigênio e aumenta a necrose. E é isso que você tem que partir para outras estratégias para fazer isso. Eu não esperava que durasse tanto tempo, eu não esperava que fosse uma doença sistêmica, eu não esperava que ela tivesse esse componente trombogênico. Ela é quase 16 vezes mais trombogênica do que as outras infecções sistêmicas. A gente não esperava nada disso. Mas é para isso que serve a ciência, né? É para descobrir o novo, né? Sim, professor, é interessante esse, né, conhecimento e a divulgação. Nessa enquete, professor, que a equipe colocou, para o senhor ter uma ideia, 20%, né, responderam que sim, e 80% não. Então, é importante, né, esses momentos, como o senhor tinha colocado, que é através, né, das mídias, para levar conhecimento à população. Teve uma outra enquete aqui,
que a equipe colocou com uma pergunta para as pessoas que nos acompanhem responder. Né? Aí a pergunta foi a seguinte, professor Saldiva: a humanidade já transpôs diversas crises sanitárias. Você acredita que a ciência subsidiou o sucesso desses processos? Bom, 100% responderam sim nessa enquete. E, professor Saldiva, tem muita gente que está parabenizando a fala que você fez, né, agradecendo. Tem também aqui algumas outras perguntas, o nosso tempo está findando. Eu agradeço muito, professor, a sua fala, como eu já disse, muito bem fundamentada, contextualizada. O senhor mergulhou na história, lá no caçador, coletor, disse da domesticação dos animais de forma brilhante, que 70% das doenças infecciosas estão associadas, então, a esses animais, como atualmente, né, o vírus SARS-CoV-2 aí, provavelmente saltando de morcegos, como colocou. Só isso das balas mágicas, né, como o antibiótico que prometeu, num dado momento, a cura ou a vacina, mas, infelizmente, né, como sabemos, questões religiosas, questões econômicas, culturais, às vezes impede, né, que a pessoa tome uma vacina, que é um belo capítulo da saúde pública local e mundial, e o Brasil tem um parque, né, muito grande, muito extenso de imunização, que começou o investimento na década de 80 com o Instituto Butantan, Manguinhos, Fiocruz, entre outros. É lógico que, infelizmente, né, no momento o SUS, quer dizer, no passado também tinha ataque. Professor, o senhor gostaria de colocar mais alguma coisa, fazer mais alguma fala? Não, eu agradeço muito, eu só queria dizer, deve ter muito jovem, né, que está fazendo esse curso, que a ciência ela tem um papel decisivo, mas que nós vamos ter que, digamos, de alguma forma, o que aconteceu nessa pandemia é que todo mundo melhorou, tem melhorado as condições baseadas em estimadores de saúde, por a ciência também, saneamento e conhecimento melhor sobre o que está acontecendo, né, vacinas e tal. Só que a defasagem, o contraste entre os mais e os menos, vem aumentando, como aconteceu em economia, como está acontecendo em educação e também nos indicadores e no acesso aos benefícios da ciência. Então, eu acho que a gente tem que continuar produzindo, publicando na Nature, continuar publicando na Science, na melhor lugar que você puder publicar, produzir boa ciência, mas a gente tem que estar com o olho aberto também para como essa ciência vai atingir a maior parte da humanidade. Senão, nós vamos talvez falhar um pouco com a nossa missão, não como cientistas, mas como cidadão de um mundo cada vez mais diverso. Muito obrigado. Eu que agradeço, professor. Realmente, né, a importância do jornalismo científico e de divulgadores científicos, mas que tem a responsabilidade na divulgação, como o senhor colocou, das revistas como Nature, Science, Lancet, né, que é importante a publicação, mas é importante também chegar à população. E, infelizmente, como o senhor bem colocou, o trabalho lá publicado no passado do médico relacionando a vacina com autismo, né, foi publicado no grande periódico A Lancet e depois de 10 anos foi retirado o nome, mas infelizmente os grupos negacionistas ainda fazem essas citações. Professor Paulo, agradeço mais uma vez, gratidão pela fala, tenho certeza que contribui muito com o congresso, que vai continuar até domingo, né, as pessoas nos acompanham nesse momento e, né, o vídeo ficará gravado por 6 meses, outras pessoas que não assistiram agora poderão ouvir a sua fala e, com certeza, muito importante, vai contribuir muito com a formação, né, de profissionais de saúde e também com a sociedade. Mais uma vez, é bom também para induzir sono, viu, Julio? Se os alunos quiserem dormir, nesse momento ali, você começa a assistir, que induz um sono profundo e sem efeitos colaterais. Muito obrigado, do fundo do coração. Obrigado, professor. Uma boa noite para o senhor. Tudo de bom. Igualmente.